adentro, porque la sangre llama a toda costa, lleno de miedo de lo que pasa en las siguientes horas. Y es que la familia... Olá pessoal, meu nome é Auxilia Teixeira Lima, sou advogada especializada em direito civil. O vídeo de hoje vai tratar dos princípios norteadores do direito de família. Primeiro princípio da dignidade da pessoa humana. Este princípio da dignidade da pessoa humana dá sustentação a todo o ordenamento jurídico. Ele é um princípio que está expresso na Constituição da República desde 1988. E é claro que ele também faz parte de um princípio norteador do direito de família. O princípio da dignidade da pessoa humana não começou com a Constituição da República, em 1988. Ele vem de tempos remotos. Já na publicação de Gandhi, vou ler um trechinho aqui. Nós somos feitos pelo mesmo padrão. Maltratar um só ser humano é maltratar o divino que há em nós, e assim fazer mal não somente a este ser humano, mas através dele ao mundo inteiro. Gandhi, da obra de Barreto, 1999, página 21. Vou ler também um outro trecho que trata da dignidade da pessoa humana. Há em todos os homens, em todas as culturas, a necessidade, a esperança, o sentido dos direitos do homem. Não serão por todo lado os mesmos direitos e nem a necessidade se manifesta da mesma maneira. Mas o essencial é que por todo lado se apercebe a mesma exigência fundamental. Algo é devido ao ser humano porque ele é humano. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio que vem, em primeiro lugar, no direito de família, porque ele vem dos direitos humanos. Esse trecho que eu vi é de um livro que eu publiquei, Direitos Humanos, Integração e Globalização, e o princípio dos direitos humanos vem desde 1948, muito antes disso, em obras de antes de Cristo, na Bíblia, em todos os livros que a gente procurar e que a gente investigar, Cartas dos Barões, Revolução Francesa, em vários documentos de independência, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele permeia todo o ordenamento jurídico. E não poderia faltar no princípio, como princípio norteador do direito de família. O segundo princípio norteador do direito de família é o princípio da monogamia. O princípio da monogamia não é uma regra moral e muito menos moralista. É um princípio organizador das relações conjugais. O princípio da monogamia está presente no casamento, na união estável e em todo o arcabouço jurídico. O artigo 1566 do Código Civil, que prevê os direitos e os deveres no casamento, traz como normas a fidelidade recíproca, a vida em comum no domicílio conjugal, a mútua assistência, o sustento, guarda e educação dos filhos e o respeito e consideração mútuos. Tudo isso está muito bem articulado com o princípio da monogamia. O movimento feminista, iniciado nos anos 60, fez com que aquelas famílias tradicionais em que os homens se achavam no direito, por um código de conduta próprio do patriarcado machista, de formarem famílias paralelas, arrumarem amantes, esse movimento feminista iniciado nos anos 60 e que chegou na Revolução Industrial, por volta de 68, nos países industrializados, 1977, essas mulheres feministas, elas começaram a reivindicar os direitos iguais e começaram a se colocar no mercado de trabalho, a estudar, a reivindicar todos os direitos dos homens. E não achavam certo mais ficarem apenas adstritas a serem rainha do lar. Né? Mulheres que eram rainhas do lar. Enquanto elas eram rainhas do lar, cuidavam da casa, dos filhos, do marido, ajudavam os maridos a prosperarem, eles
criavam alguns, né, poucos, né, arrumavam amantes, às vezes formavam até famílias simultâneas, paralelas, muitas até com filhos, algumas mulheres até com filhos. E aí foi que começou a ter uma turbulência em que as mulheres não aceitavam mais essa resignação total à infidelidade de seus maridos. E é claro que nesse universo nessa panela de pressão, em que as mulheres eram muito oprimidas e começaram a se libertar, e com o advento do divórcio em 1977, a estrutura da família começou a se modificar. Aumentaram-se os números de divórcios, aumentou o número de famílias monoparentais formadas só por mulheres com seus filhos, ou homem com seus filhos, e a estrutura das famílias começou a ter outro formato. Então, é um princípio do direito de família, o princípio da monogamia. Não se concebe mais, não é tolerado mais que homens, né, tenham privilégios de ter seus casos, infidelidades, e as mulheres aceitarem isso. E claro que também a mulher também não pode ter amante, não pode ter o caso extraconjugal. O princípio da monogamia prevê que só pode haver um cônjuge, né, para cada um, né? Existe o dever da fidelidade. Recentemente nós tivemos no STF uma votação muito esdrúxula, né, sobre a possibilidade da amante ter como receber a pensão pós-morte, dividir a pensão pós-morte com a viúva. A votação foi de 6-5, mas, no meu entender, essa votação não deveria nem existir, porque é uma agressão ao princípio da monogamia. Se a gente tem um princípio da monogamia, é claro que não pode prevalecer se premiar, vamos dizer assim, a amante com uma pensão, dividindo com essa amante a pensão que iria para a viúva. Né? A concubina, ela não é prestigiada no Código Civil, certo? O que a gente tem é a união estável, que é completamente diferente do concubinato. Concubinato é quando existe uma relação paralela com uma pessoa que já tem compromisso, que é casada, certo? O terceiro princípio é o princípio da igualdade de gêneros e respeito às diferenças. O princípio da igualdade de gêneros é aquele princípio que diz que tanto faz ser homem ou mulher, os valores que uma família tem como honrados para o seu núcleo familiar não devem ser diferentes quando se tratar de homem ou de mulher. Vou dar um exemplo. Se você acha importante que um filho seu, uma filha, estude, trabalhe, tenha sucesso profissional, que saiba lidar com finanças, que tenha sucesso financeiro, isso deve ser importante tanto para o filho homem quanto para a filha mulher. Se você acha importante que o seu filho preserve uma conduta mais responsável sobre a sua sexualidade, não sendo muito livre a sua sexualidade, isso deve ser um valor tanto para o filho homem quanto para a filha mulher. Se você acha importante que a sua filha tenha noções de higiene, saiba cuidar de uma casa, de roupa, saiba fazer um alimento, saiba produzir alimentos, isso deve ser um valor importante para que você crie o homem e a mulher. Isso é um princípio norteador interno, né, para o direito de família. E externo, como seria? É um princípio norteador quando a gente não pode admitir que a diferença entre os sexos, ela possibilite uma forma de força, de abuso contra, por exemplo, o sexo feminino. É por isso que a gente tem no ordenamento jurídico a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas,
porque não pode haver essa diferença entre os gêneros. Então, um princípio norteador do direito de família é a igualdade de gêneros e o respeito às diferenças. Toda vez que o gênero e a desigualdade for usada para diminuir o outro sexo, isso não é possível de ser admitido pelo direito. Então, o princípio da igualdade de gênero e respeito às diferenças, ele é um princípio norteador do direito de família. Por exemplo, a licença paternidade e a licença maternidade são de períodos diferentes. É muito óbvio isso. A diferença é que a mulher carrega no ventre 9 meses uma criança. É ela que tem o parto, muitas vezes ela sofre uma operação de cesárea, e a licença paternidade é de um período menor, porque o homem não passa por isso. Então, quando houver essa desigualdade, né, é um respeito a essas diferenças, mas não usar a diferença de gênero para diminuir um dos gêneros, né? No caso, seria a mulher. Então, aquele valor que você acha importante na sociedade, por exemplo, o termo mulher honesta, ele vem sido abolido da legislação. Né? O termo mulher honesta, muitas vezes era usado no direito penal, e até mesmo no direito civil, para controlar a sexualidade feminina. Então, tem sido abolido da legislação. A gente não vê em nenhum termo desse ligado à sexualidade masculina, homem honesto ligado à sexualidade. É nesses termos que a gente tem que raciocinar quando a gente fala em princípio norteador do direito de família. Como eu já tinha falado no início do vídeo, os princípios norteadores do direito de família não visam regras morais ou moralistas, e sim, ele prima pela justiça e pela igualdade entre os seres. Quarto princípio, o princípio da pluralidade das formas de família. Não se admite mais aquela forma engessada de família. Não é porque as pessoas não querem, não. Todo mundo quer. Quem que não quer casar? E, ao se casar, ficar casado até o final da vida. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Ou a pessoa não quer casar de jeito nenhum, ou quer casar e quer que o casamento dure até o final da vida. Muitas vezes, por escolhas erradas, ou por levar o casamento de uma forma que não é devida, ou até mesmo fazendo tudo certo, tudinho certo, o casamento não é durável, não se mantém, não vai até que a morte os separe. E aí vem o divórcio. E quando vem o divórcio, aquela pessoa ela não pode ser condenada a viver sozinha o resto da vida. Ela pode preferir viver sozinha. Muitos não querem mais se casar, muitos divorciados não querem mais se casar, mas alguns querem formar outras famílias. E aí a sociedade se vê com várias formas de famílias. A gente tem a família tradicional, a família formada pela união estável, a família monoparental, formada só pela mãe com seus filhos ou pai com seus filhos, a família homoafetiva, formada por 2 homens que formam uma união estável, ou 2 mulheres que formam uma união estável. Essas 2 mulheres e esses 2 homens muitas vezes adotam filhos. Então, o que a gente vê são várias formas de família. Famílias mosaico, famílias compostas e até a família eudemonista. Né? A família eudemonista são famílias que são formadas sem nenhum laço ou parentesco. Então, esse princípio da pluralidade das formas de família é um princípio norteador do direito de família para que todas as famílias respeitem umas às outras, que não haja ataque ou que uma família não se sinta superior à outra. Não acho que só um modelo de família é a família escolhida, é a família que deve ser amparada constitucionalmente. Todas as famílias têm no seu seio respeitados aqueles outros princípios norteadores, que são da solidariedade, da afetividade, do respeito, da paternidade, maternidade responsável.
Então, todos esses outros princípios são norteadores de todos os tipos de família. Nenhuma dessas famílias ficam de fora. Hoje nós temos famílias formadas por avós com seus netos. A gente tem vários tipos de família. Nenhuma dessas famílias podem ficar fora da proteção do direito. Agora vamos falar do quinto princípio norteador do direito de família. O princípio do melhor interesse da criança. O princípio do melhor interesse da criança traz uma mudança de paradigma, pois estabelece que a guarda dos filhos deverá ficar com aquela pessoa que tiver melhores condições psíquicas para cuidar daquela criança. Não é mais regra que a criança deve sempre ficar com a mãe. A criança deverá ficar com aquele genitor que tem as melhores condições psíquicas para cuidar da criança. Esse princípio, ele teve uma mudança radical na forma de ver a paternidade e a maternidade, porque prioriza a criança. Muitas vezes, quando a gente trata de um princípio do melhor interesse da criança, o juiz vai estabelecer com quem essa criança deverá ficar, levando-se em conta não só o aspecto psicológico, mas também o aspecto de organização, o aspecto de gerenciamento dessa guarda, como que fica essa situação dessa criança, né? E aí vai decidir o que for melhor para a criança e não para os pais. Sexto princípio, o princípio da autonomia e da menor intervenção do Estado. O Estado pode e deve estabelecer normas que levem à conjugalidade, como sempre fez. Então, o Estado estabelece normas para o casamento, estabelece normas para regime de bens, estabelece normas de como deve ser feita a dissolução de um casamento. Tudo isso o Estado estabelece normas. Mas o que não pode acontecer é a intervenção do Estado na vida privada das pessoas. Por esse princípio, por exemplo, não se discute mais culpa quando se trata de divórcio. Não existe mais culpa. Não se aufere mais quem é culpado pela dissolução do casamento. No máximo que pode haver é uma responsabilidade. O Estado dita os direitos e os deveres, aquelas normas cogentes que nós já falamos aqui, que é a da fidelidade, da mútua assistência, da criação dos filhos, do respeito mútuo. Eles dão as normas. Infringida uma das normas, aquele casal vai decidir o que vai fazer. Muitas vezes acontece o perdão, né? Nem sempre um marido infiel ou uma mulher infiel vai acabar em divórcio. Eles podem lá conversar e chegar a uma adequação que o melhor para eles é continuar o casamento. O Estado não tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso, né? Isso aí é vida privada. Agora, uma vez que as pessoas partem para o divórcio, o Estado também não pode mais se indagar a culpa. Ali não é discutido culpa. Não existe mais, inclusive é de extremo mau gosto, se fazer uma petição inicial com muitas palavras depreciativas, né? Isso é inadmissível quanto à conduta de qualquer uma das partes, né? Um casamento que vem a não dar certo já é uma coisa desagradável para quem faz parte dele, né? Então, os operadores de direito têm que tomar muito cuidado. Logicamente, quando se trata de infidelidade, que não houve o perdão no casamento, há também regras para se pedir, talvez, uma reparação de cunho moral, se aquilo foi muito vexatório, se a pessoa foi muito enganada, se realmente trouxe para ela um dano patrimonial. Mas tudo isso é uma escolha do cliente, da pessoa envolvida naquela relação. Nunca uma intervenção do Estado naquilo ali, porque nem se discute mais culpa. Então, cada sujeito deve se responsabilizar pelos seus atos. Eu aqui, eu assisti um vídeo a semana passada
Achei muito interessante duas figuras públicas que eu gosto bastante. Uma é a ministra Damares, que eu gosto muito, mas que também é bastante polêmica, e uma figura que eu adoro, que é o Ney Matogrosso. Achei muito interessante uma entrevista que eu vi dele, dizendo o seguinte, que nem a religião e nem o Estado vão dizer como que ele vai se comportar na sua vida sexual, na sua vida privada. E é mais ou menos isso, né? As regras, sejam elas religiosas, sejam elas advindas do Estado, elas têm uma limitação. Então, meus parabéns aí pelo empenho, né, dessa ministra que está fazendo muito aí pelas crianças, pelos menores, e coisa mais, uma intervenção muito grande na vida privada das pessoas. Esse princípio da autonomia e da menor intervenção no Estado, ele vai encontrar barreiras porque as pessoas não admitem. E no direito de família isso também acontece, né? Tem as regras cogentes, mas a partir do momento em que passa para a vida privada, as pessoas têm o direito de ter a sua vida privada mesmo. Está escrito ali a norma. E aí, se as pessoas se entendem ali, ninguém tem nada com isso. Não, ali ninguém vai mandar, ninguém vai falar nada. E muito menos ter que se explicar por que está separando. Se quiserem colocar isso como uma forma de reparação, porque a mágoa quer ver reparada, porque não esperava uma infidelidade, tudo se coloca isso numa separação, num divórcio litigioso, por exemplo. Mas o Estado tem a sua intervenção limitada. Ele não vai ultrapassar a vida privada das pessoas, e nem a religião, obviamente. Agora vamos falar do sétimo princípio, o princípio da responsabilidade. Esse princípio é maravilhoso. Para mim, é o mais importante de todos, não só do direito de família, mas de todo o ordenamento jurídico. A responsabilidade é a palavra mais importante da atualidade. É a razão da existência do direito, pois está exatamente em se colocar limite e responsabilizar os sujeitos na medida do possível pelo convívio e organização social. Quanto mais livre a pessoa, mais responsabilidade ela tem. Você é livre pelos seus atos, mas você responde por eles. Então, quando a gente trata das famílias funcionais e disfuncionais, que não é um assunto do direito, isso é um assunto da psicologia, toda vez que você deixa de exercer uma função que lhe é exigida quando você tem uma família, mais tarde essa sua omissão será cobrada. E eu posso dar um exemplo muito simples. Se você é um pai omisso ou uma mãe omissa, se você não se preocupa muito com a criação dos seus filhos, mais tarde pode ser que esses filhos venham te dar alguma preocupação. Porque você faltou ao dever de cuidado, ao dever de orientação com esses filhos. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, né? Se você é casado, tem o dever de fidelidade, tem o dever de mútua assistência, tem o dever de respeito e consideração, de guarda, e você falta com esses deveres, você pode colher a consequência, né? Você tem um dever, mas você tem a liberdade, né, privada de respeitar esses deveres ou não. Uma vez que você falta com esses deveres, por exemplo, da mútua assistência, isso pode sim te acarretar um dano lá na frente. Quando a pessoa se casa, ela tem aqueles deveres. Fidelidade, então você não pode trair o seu marido, nem seu marido pode trair. Se você se arriscar a fazer isso, você pode responder por isso. Você pode responder por isso através do divórcio ou através de um relacionamento péssimo dentro de casa, né? De um casamento que vai arrastado anos e anos sem a alegria e sem aquela confiança que teve no início. A mútua assistência.
Se quando um dos dois está doente, ou está precisando, ou está deprimido, ou está com desempregado, ou está passando uma situação difícil, o outro falta com o dever de cuidado, se você não está ali para poder amparar o seu esposo ou a sua esposa, você é livre. Mas tem o princípio da responsabilidade. Mais tarde isso vai recair sobre você. Então o princípio da responsabilidade é o mais bonito do direito, porque ele coloca limite e ele coloca as consequências sobre os atos das pessoas. E como que a gente constrói a vida da gente? É no dia a dia. No dia a dia. Como que você constrói um casamento? Todos os dias. Com o seu humor, como que você acorda, como que você trata a pessoa, como que você trata o filho, como que o filho trata a mãe, qual o respeito que esse filho tem para com a mãe. Você não tem uma família perfeita só no Natal, você não tem uma família perfeita só no Dia das Mães, nem no Dia dos Pais. A perfeição da família é construída no dia a dia. Bom dia! Obrigada por ter arrumado meu quarto. Obrigada por ter feito essa comidinha gostosa. Ah, você arrumou a cozinha para mim? Nossa, muito obrigada. Entendeu? Então, assim, a construção e a responsabilidade, esse princípio da responsabilidade, isso é norteador do direito de família. É quando a causa já está lá no fórum. Já tem advogado contratado, a coisa já está, o bicho, como diz o outro, né, o bicho já está pegando. Agora, a sua responsabilidade familiar na condução da sua família é o aqui e agora, entendeu? É a condução das finanças, é a economia, vamos segurar as pontas aqui, para o clima na casa ficar legal, para ninguém ficar estressado, ainda mais agora com esse coronavírus, que abalou as estruturas de muitas famílias. Então, o princípio da responsabilidade, ele é tudo. É tudo. Eu sou adepta do Ho Oponopono, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, te amo. Já até falei um mantra aqui. O que você planta, você colhe, aquilo que você está fazendo no seu dia a dia vai voltar para você. Então, você realmente tem que fazer do seu dia a dia uma coisa bacana, para no outro dia estar bacana também. Não tem como você ser estressada com alguém de manhã e à tarde querer sorrisos. Isso não existe, não. Isso é Alice no País das Maravilhas, nós não vivemos lá ainda não. Vamos deixar ainda aqui para outra melhor, porque aqui no mundo aqui são pessoas normais, que têm os humores, umas mais bem-humoradas, outras menos, mas que todas precisam de cuidado. Então, o princípio da responsabilidade, saindo um pouquinho do assunto dos princípios norteadores do direito de família, eu estou falando do interno de cada família. Porque vocês esquecem que para parar lá no fora, nas várias famílias entupidas de processo até o teto, antes a família passou pelo dia a dia. Antes passou pelo mau humor, pela falta de dinheiro, por contas acumuladas, por marido desempregado, mulher com a cara feia, ou mulher desempregada, marido com cara feia, por filho respondendo. Então, vocês têm que dar, todo mundo, né? Nós, vocês não, nós, né? Temos que dar um jeito de administrar isso tudo, fazer disso tudo uma coisa bacana e não deixar o que tem de bom, aquilo que fez com que duas pessoas se aproximassem, ir embora nesse dia a dia mesquinho, nessas bobagens, né? Esse dia a dia bobo aí, porque o que tem de importante mesmo é o afeto, é a solidariedade, é a gentileza, né? Se a gente consegue ser gentil com o outro lá fora, por que a gente não vai ser gentil com a nossa família? Entendeu? Então, o princípio da responsabilidade para mim é o mais bacana de todos. O 8º princípio é o princípio da paternidade responsável. O princípio da paternidade responsável é um princípio que interessa a todos. Interessa não só as relações privadas, mas interessa ao Estado. O Estado não quer um tanto de criança abandonada. O Estado não quer crianças morando na rua. E nem nós queremos, ninguém quer, né? Então, o princípio da paternidade responsável leva a um controle da natalidade. Quando eu falo de controle na natalidade, lá vou eu falar de novo da igualdade entre os gêneros, da sexualidade controlada, da criação do filho homem e mulher da mesma forma. Não tem esse negócio de solta meus bodes e prende a cascabrita, não. Você prende todo mundo ou solta todo mundo, você está entendendo? Porque a responsabilidade pela procriação
e pela concepção tem que ser do homem e da mulher. Esse ditado é muito chulo, né? Prenda suas cabeças que eu vou soltar meu bode. É uma coisa tão feia que eu estou falando aqui, mas para provar para vocês como o machismo é uma coisa grosseira, como isso é tão feio. Eu às vezes atendo pessoas, eu atendo clientes num nível melhor, né? Mas assim, raras vezes, às vezes a gente vê uma pessoa assim mais nervosa, que já chega assim com uma raiva, com um jeito grosseiro de falar das mulheres e tudo. Isso não é bacana, sabe, gente? Isso não é legal, porque a responsabilidade pela procriação se deve ao homem e à mulher, se deve a ambos. Então, por que eu estou falando isso agora? Porque aquele namoradinho bacana da menininha adolescente, quando ela parece grávida, é o mesmo que pergunta se o filho é dele. É o mesmo que pergunta se o filho é dele. As varas de famílias estão entupidas de investigação de paternidade e pedidos de testes de DNA. As varas de famílias estão entupidas de pedidos de pensão. As varas de famílias estão entupidas de pensões alimentícias atrasadas. E aí, o que eu tenho a falar sobre isso? Eu tenho a falar o seguinte, que esse problema da paternidade responsável é um problema de cunho social também. Por que é de cunho social? O homem divorcia da sua mulher. Ele separa da sua companheira. Mas a sua relação com o filho, ela é eterna. Então, o princípio da paternidade responsável é um princípio norteador, porque ele tem sim que prover o sustento àquela criança, aquele ser que ele colocou no mundo. Independente de se ele tem raiva da mulher, se ele não tem, se ele gostaria que o casamento dele desse certo ou não deu, se ele está com raiva de ter que dividir os bens porque o regime era da comunhão parcial, da comunhão universal. Porque a criança, ela é um ser indefeso, né? E ela tem que se formar, e ela tem que estudar, e ela tem que se capacitar para o mercado de trabalho. Ela não pediu para ter o papaizinho e a mamãezinha que tem, não. Né? Ela não tem que ser envolvida numa discórdia que pertence a um casal. Então, o princípio da paternidade responsável não é uma punição para o pai. Não é uma punição. O direito não pune ninguém. O direito pratica justiça. Não existe filho bastardo, filho adulterino, filho ilegítimo. Existe filho. Se o marido traiu a esposa e teve filho fora do casamento, ele teve filho. O direito não quer saber, não. Ele é filho. Esses ódios, esses moralismos, essas coisas, são coisas da sociedade. O direito persegue a justiça. Uma pessoa que ela está numa condição de hipossuficiência e de necessidade, ela precisa ser protegida. Adultos e pessoas que já têm formação e que resolvem se amar e depois resolvem se odiar, o direito entra para pôr limite nisso aí. Porque vocês vão ver quando eu falar do princípio da afetividade, que a afetividade mal trabalhada vira ódio. Aí o direito precisa entrar e cortar esse ódio. Então, eu falo também, não só o princípio da paternidade, vou aumentar e falar também da maternidade, que não está aqui incluída entre princípios, a maternidade responsável também, sabe? Parar de fazer alienação parental com o nome do pai, sabe? Se o marido quis terminar o casamento, ou você quis terminar o casamento porque achava ele cheio de defeito, ele é cheio de defeito para você. Você não tem que falar dos defeitos dele para o filho, não. Por quê? Porque a imagem do pai, ela tem que ficar preservada. Não tem nada a ver com a sua relação com o seu marido. E às vezes é cheio de defeito para você e para outra esposa lá, ele é maravilhoso.
Que às vezes a pessoa que não serve pra gente, pro outro lá é um príncipe encantado, e vice-versa. Se eu não sirvo para determinado marido, pode ser que o outro lá me ache uma princesa. Uma princesa já envelhecida com 57. Mas não pode, não, né? Posso ter as minhas qualidades. Então, o que eu quis dizer aqui, que vamos deixar os filhos fora dessa confusão, tá? Paternidade e maternidade responsável, isso aí. Tá? Vão dançar a cabeça dos jovens, dos adolescentes, não, porque isso chega a ser até desumanizado. Falar do 9º princípio, o princípio da afetividade. Gente, o princípio da afetividade, esse é o princípio mais importante do direito de família. Como esse princípio tem sido esquecido, o princípio da afetividade? Ele tinha que ser o início, o meio, e jamais chegar no fim. Quando chega no fim, o princípio da afetividade já virou outra coisa, já sofreu uma alquimia e já virou ódio. O princípio da afetividade, o afeto se tornou um valor jurídico a partir do momento em que as relações de família deixaram de ser apenas um núcleo econômico e de reprodução. Não sei se vocês sabem, antigamente, quem escolhia marido e quem escolhia esposa eram as famílias. E elas eram escolhidas unicamente pelo aspecto econômico. Ah, minha filha vai casar com o filho de fulano de tal. Por quê? Porque fulano de tal tem uma boa condição financeira, vai dar para ela minimamente o que ela tem aqui dentro de casa ou muito melhor. Ah, minha filha vai casar com o filho de ciclano. Por quê? Porque o filho de ciclano também tem um padrão econômico X e ela vai ter uma condição financeira tal. E isso há umas décadas atrás. Depois eu vou gravar um vídeo para mostrar a evolução do casamento, como ela foi se dando, né? A evolução do casamento, inclusive no Brasil. Os casamentos, as famílias eram formadas muito tendo em vista o aspecto econômico e também de reprodução. E depois que isso não segura nada, isso aí pode ter ali uma relevância por um tempo, mas não segura ninguém, né? Depois não segura ninguém aquilo ali. Chegou-se nesse princípio contemporâneo do direito de família, que a afetividade é o mais importante. A afetividade, a solidariedade, a responsabilidade no direito de família. De um simples valor jurídico, historicamente, ele é também o princípio de tudo. Muitas vezes, o lugar ideal para se praticar o perdão. Tem até uma oração, não sei se é uma oração, um texto do Papa, né? Esse último Papa não, foi um outro Papa, mas esse Papa Francisco não foi outro Papa, que fez família um lugar de perdão. Aonde tem o afeto e a afetividade, tem lugar para o perdão. Então, o princípio da afetividade, ele é muito importante, pois ele vai considerar e perdoar algumas falhas que podem ocorrer. Somos seres humanos, nós falhamos, podemos magoar-nos uns aos outros. O marido pode magoar a esposa pode magoar o marido, o pai pode magoar o filho pode magoar a mãe e vice-versa, irmãos podem se magoar, mas aquela família, o lugar, a afetividade é o mais importante. Quando essa afetividade ela vai faltando, começa a ter os problemas familiares, as disfuncionalidades, e aí os problemas começam a surgir na família. Isso aí é cada família que tem o seu balizador aí. E cada família tem que ser responsável por isso aí. Se a família resolver viver a ferro e fogo, fez comigo, eu desconto ali, fez isso comigo, eu vou descontar ali, me deu uma hoje, eu vou dar, fez uma comigo hoje, à tarde eu desconto. Se for por esse caminho aí, vira um campo de batalha dentro de casa. A pessoa às vezes não tem nem gosto de chegar em casa. Porque a batalha em casa às vezes é mais dura do que fora de casa. Então, o princípio da afetividade, muitas vezes, ela é um princípio
que para nós advogados fica muito claro quando um processo dura além do seu trâmite normal. Eu vou dar um exemplo aqui, logicamente, sem dizer o nome. Este ano eu tive um processo de uma partilha, eu cuidei dele 3 anos, desse processo 3 anos. Mas esse processo ficou em outros escritórios 17 anos, para se conseguir uma partilha em um regime da comunhão universal de bens. O que faz um processo com uma partilha durar 20 anos? O que vocês acham? O que vocês acham que faz um processo em que o regime da comunhão universal de bens durar 20 anos? Salientando aqui que eu fiquei 3 anos só com esse processo, tá? Não fiquei 20 anos, não, fiquei só 3 anos. Eu gosto de falar porque senão eu acho que eu fiquei 20 anos, eu não gosto, eu não fico com nenhum processo 20 anos. Então eu fiquei 3 anos com esse processo e ele acabou ocorrendo a partilha esse ano. Isso é muita clareza para nós advogados. Aquilo que era afeto se transformou muitas vezes em desafeto. E o desafeto faz com que as pessoas briguem pelo material. Elas vão brigar pelo material, mas por questões de desafeto. A lei é muito clara, o advogado sabe aplicar a lei, o juiz sabe aplicar a lei, mas as partes tumultuam. Esse processo andou por 4 escritórios diferentes antes de chegar no meu. Então, como esse caso, tem milhares, tem vários casos parecidos com esse. Quando é briga por causa de partilha, é briga por causa de pensão. Quando é briga por causa de pensão, é briga por causa de guarda. Quando é briga por causa de guarda, é briga por causa de visita. Quando é briga por causa de visita, é briga por causa de outra coisa. Muitas vezes é por causa do desafeto. Então, nessa questão que a gente trata do princípio da afetividade, nessa questão, as pessoas, ou elas cuidam do afeto como valor mais importante, primordial, acima do econômico, acima de todos. O afeto é o princípio mais importante do direito de família. Coloque esse princípio como mais importante nas relações familiares. Ou vão se descuidando, e muitas vezes isso vai virando mágoa, e quando chega no escritório da advocacia, o que a gente faz é aplicar a lei. Muitas vezes a gente tem um ouvido pelo profissional, que a gente entende aquela linguagem e capta que aquilo ali é desafeto, mas a gente não consegue dar o apoio terapêutico, até porque seria o exercício ilegal da profissão. A pessoa tem mesmo que procurar uma ajuda terapêutica, um psicólogo, certo? E agora, o princípio da solidariedade. Este princípio da solidariedade também é um princípio norteador do direito de família. Ele está presente, por exemplo, não apenas como um dever moral, de compaixão ou de virtude, né? Mas também balizador do conceito de família. Ele vem ao lado do princípio da afetividade e também do princípio da responsabilidade. Muitas vezes, em caráter excepcionalíssimo, aquele dever da mútua assistência presente nas relações entre os casais, ele se estende, mesmo depois do divórcio, esse princípio da solidariedade, quando um dos cônjuges se vê numa situação muito adversa, né, necessitando da ajuda do ex-cônjuge, né, ou do ex-companheiro. Então, de acordo com esse princípio da solidariedade, é que muitas vezes é fixada alguma pensão, mesmo que a título temporário, né, a esse ex-cônjuge, a essa ex-companheira. Por exemplo, com muita diferença de idade, mulheres que não estão no mercado de trabalho ainda,
Não que tenha obrigação, mas baseado no princípio da solidariedade. Então, aí estão os 10 princípios norteadores do direito de família, e as decisões de nossos tribunais, elas não podem agredir esses princípios, porque eles são inerentes ao convívio entre as pessoas. Não é porque as pessoas dissolvem as famílias que aquilo tem que se transformar numa batalha, numa fonte de sofrimento, numa fonte de culpa e numa fonte de nossa, acabou minha vida, agora. Não. As pessoas, elas podem casar, podem se separar de forma digna, altiva, respeitando o espaço de cada um, administrando os seus sentimentos, administrando as suas perdas e ao mesmo tempo os seus ganhos, né? Se a união se dissolveu, é porque não tinha que ser, é porque o que tinha que ser tentado já foi. Não existem culpados, não existem responsáveis, pessoas que não deram conta de levar aquilo adiante, né? Mas essa posição da sociedade de punir uma pessoa ou punir a outra porque elas não conseguiram conviver, não conseguiram viver em par o resto da vida, isso não pertence ao mundo jurídico. Isso não pertence, por exemplo, não faz parte da minha realidade. Eu, como advogada, eu tenho uma cabeça diferente. E essa cabeça diferente permeia a minha vida, que permeia o que eu penso para a minha vida, né? Para a minha família, né? Então, agora, no final, o que eu quero desejar a todos, a você que está solteiro, a você que está casado, a você que está divorciado, que vai passar o Natal sozinho, que vai passar o Natal com filhos, que vai passar o Natal com namorada, que vai passar o Natal vendo Netflix, que vai passar o Natal reunido com 10 pessoas. O que importa é que você esteja em paz. Cada um faz o que tem de melhor. O importante é você fazer o que tem de melhor. Se você está casado, faça o melhor para sua esposa. E você, esposa, faça o melhor para o seu marido. Seja uma pessoa bem-humorada, seja alegre, seja feliz com o seu casamento, seja feliz com os filhos que você tem. Agradeça a Deus de estar casada. Se você divorciou, agradeça a Deus também. Porque se você também divorciou, porque você não queria ficar casada. Então, que bênção estar divorciada também. Você também está divorciado, que maravilha. Porque se tivesse um bom casado, você ia fazer de tudo para dar certo casado. Então, qualquer estado civil é maravilhoso. Ainda mais esse ano, se a gente estiver com saúde, se nossa família estiver com saúde, é para juntar a mãozinha e agradecer a Deus. Comidinha na mesa, saúde e paz no coração é o que tem de melhor para 2020 e para 2021. Um abraço para todo mundo, tudo de bom. É isso aí. Duele por dentro porque la sangre llama a toda costa, lleno de miedo de lo que pase en las siguientes horas. Y es que la familia es todo en la vida.